Fala, meu povo! Hoje nós viemos visitar um dos maiores ateliês daqui de Fortaleza. E diga-se de passagem, um dos mais lindos e mais incríveis, que vem trabalhando a sustentabilidade de um jeito assim incrível. E eu queria que vocês conhecessem um pouquinho também, não só da história, mas também do processo criativo do Calil Nepomuceno. Vem comigo? E aí, Divo? Tudo bom? Sempre bom estar aqui. Tudo bem? Tudo ótimo. Maravilha. Vamos sentar? Vamos sentar. E aí, Calil, me Tudo conta um pouquinho sobre esse processo produtivo e criativo que sai dessa cabecinha tão incrível. Que a gente pode até, inclusive, conhecer, né? Um pouco de perto, na Feira da Indústria, não foi? Você trazendo peças assim incríveis, inclusive aquele trabalho com o café, com as embalagens de café, eu achei de uma delicadeza e visão surreal, inclusive. Até eu mesmo me surpreendi. Foi? Que bom! Até eu mesmo me surpreendi, porque eu vi, quando eles me convidaram para conhecer a parte residual deles, né, onde eles fazem... eles destinam o resíduo produzido para algumas empresas que devem trabalhar com alguma coisa que eu não perguntei. E quando eu vi as aparas de café, já me veio uma ideia, eu vou fazer uma textura linda com isso. Então, quando eu comecei a texturar sem propósito nenhum, que eu comecei a ver o efeito, eu falei, é surreal. já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer casacos com aparas de café. E ficou lindo, não o efeito na passarela efeito super também incrível, surreal. que as pessoas não conseguem identificar que matéria-prima é aquela, se é verniz, se é... É verdade. Entendeu? E se você não viu, convido você a assistir, tanto no Instagram da Feira da Indústria também, no nosso do Sim de Roupas, como também no do Calil, Instagram. Eu acho que tem vários vídeos aí de várias peças no qual foram desfiladas na Feira da Indústria por Calil Nepomuceno, que estavam encerrando, né, a feira com maestria, né, Calil? Encerrei com maestria e com muito orgulho, porque é uma coleção que está me levando a convites a lugares inesperados, porque há menos de um mês eu fiz essa coleção e já tem 8 convites para eu apresentar essa coleção pelo Brasil e América Latina e quiçá Paris, que eu já estou em trâmite, mas Paris além da distância é muito grandioso o evento, então requer outras possibilidades de custo. Entendi. Eu não sei se estou preparado para este momento, mas se tiver que ser setembro, eu estarei. Se bater na porta, hein, Calil? Já bateu na porta. Já bateu na porta. Só preciso coordenar tudo direitinho, ver parte financeira, se dá para eu levar, e já estarei em Paris com essa sustentabilidade, mostrando para o mundo que a sustentabilidade e o luxo podem caminhar juntos. Maravilha, Calil. Essa foi a minha proposta. Sim, com certeza. Mas assim, conta um pouquinho, o intuito da gente estar visitando o seu ateliê, para entender um pouco sobre o processo, principalmente criativo, né, tendo em vista que você é um dos pouquíssimos ateliês que tem aqui em Fortaleza, né, botando na balança ao se comparar com o tanto de confecções que nós temos, né, aqui no Ceará. Então, e você já está há um bom tempo aí no mercado. Eu tive loja de tecido, eu era florista das minhas lojas, mas eu sempre tive aquela frustração de não materializar as minhas criações. E quando eu coloquei ateliê, veio uma segunda preocupação, o que eu vou fazer com o meu resíduo. Sim. Porque a gente não fala lixo. Sim. Deprecia toda a matéria-prima que eu utilizo pós as sobras, né? O que eu faço, a responsabilidade sobre o que eu produzo, sobre o meu lixo, sobre o meu resíduo. Então, como eu trabalho com artigo fino, os tecidos mais nobres, pedraria, renda, seda pura, eu sempre tinha aquele critério de não produzir o excesso de lixo e sempre guardar as sobras para reaproveitar em algum momento. Legal. Quando eu recebi a primeira proposta para fazer um trabalho desse, foi quando eu comecei a flertar com a sustentabilidade. Eu recebi a primeira proposta para fazer uma coleção
num evento de moda aqui de Fortaleza que era ministrado pelo Sebrae. Mas todo estilista tinha que ter CNPJ e tinha que ter ateliê e tinha que fazer a coleção com os resíduos produzidos pelo ateliê. Então eu fiz a minha primeira coleção sustentável, quando esse boom da sustentabilidade nem era uma coisa como hoje é na atualidade. Como hoje é. As pessoas não tinham esse start para entender sobre a responsabilidade socioambiental. E aí eu fiz a minha primeira coleção sustentável, me apaixonei pela sustentabilidade, comecei uma responsabilidade absurda com todo o meu resíduo que eu produzia. E aí me veio o primeiro projeto sustentável, que foi da CAGES, que foi o Reciclocidades, que eu rodei o mundo todo com esse desfile. Não aguentava mais olhar a coleção, mas tudo bem. E todo mundo deslumbrado. Porque eu sou aquele estilista que está sempre inovando. Então eu ia com a mesma coleção em todos os estados brasileiros. Conheci a América Latina. E aí tive convite para a Alemanha, que vai ser esse ano. Legal. Só que esse ano eu já não vou levar mais o Reciclocidade, porque eu já estou com coleção nova. Aí surgiu o convite para representar o ESG da FIEP, que aí eu falei, nossa senhora, caiu de paraquedas esse convite. Sim, e eu abracei essa causa assim, eu não estou mais flertando com a sustentabilidade, eu estou me casando com a sustentabilidade. Sim. Eu sobrevivo disso aqui. Isso aqui, essa matéria-prima que tira o meu sustento e de mais 10 mulheres que trabalham comigo. Mas o que eu produzo de resíduo, com isso que me sustenta, aí eu faço uma coleção em paralelo, que é sustentável. Por isso que eu aliei luxo e sustentabilidade, porque quase toda a minha matéria-prima é de tecidos nobres, né? Sim, são tecidos bem delicados, com muitos bordados, né, Calil, também. E Calil, conta um pouco como é esse processo, né? Desde que você iniciou, sempre você teve essa alma artista, né? Até nós estávamos conversando sobre isso. E hoje, atualmente, o ateliê é em volta todo aqui mesmo. Tudo que acontece no sob medida é aqui no ateliê que só acontece. Só não moro aqui, eu construo tudo aqui. Desde a concepção da roupa ao desenvolvimento, que passa pela modelagem, depois corte, depois costura. E aquela história que a gente vinha conversando no decorrer da semana, eu sou muito criterioso com tudo que leva o meu nome, então eu gosto de um acabamento perfeito, sabe? Sim. Essa maestria de conduzir uma roupa com um aspecto mais alta moda, porque o termo alta costura só pode usar em Paris. Sim, sim. Né? Todo mundo da moda sabe disso. Então eu uso o termo alta moda, porque é uma moda mais sofisticada, que requer uma modelagem específica, um acabamento real, de estrutura das roupas de acabamento embutido. Eu sempre busco essa proeza na minha roupa, de ser uma roupa perfeita. Eu sempre falo que assim, né, no início não tinha peças pronta entregas, né? O prêt-à-porter veio depois. O início, o que enraizou a moda aqui foi sob medida, né? Os alfaiates. Sob medida é uma cultura bem antiga, né? Antes da indústria invadir, produzir todo esse fast fashion que oferecem pra gente. Exatamente. As pessoas tinham a cultura de ir na costureira fazer a roupa. Inclusive, era comum as mulheres saberem costurar, né? Pra costurar para as filhas. A sua mãe viveu Exatamente. Isso. Ela tinha roupa sob medida, porque ela tinha que comprar o tecido. Essencialmente, era tão mais gostoso, sabia? Era. E tinha essa cultura, né? Esse projeto. E com o tempo, com o fast fashion, o sob medida, né, ele se tornou cada vez mais algo, ainda continua sendo luxo, né? Quase escasso. Exatamente, né? Quase escasso. E meio que priorizou um perfil de cliente. Exatamente. Né? Existe o cliente que ama pela afetividade, que gosta dessa construção, comprar o tecido, ver, colocar na pele, ver todo o processo da construção da roupa. Uma peça com a sua essência, com a identidade, com a sua identidade. Que é muito importante. Exatamente. E a manualidade, ela está cada vez mais em alta, porque as pessoas estão cansando dessa coisa da inteligência artificial, do imediatismo, né? Em todos os aspectos, na comunicação, no vestuário, no fast food, a partir do momento que cresce muito essa questão da tecnologia, tem sim aquele, vamos dizer que aquele apego de conforto emocional
que o sob medida entra muito com isso, né, Kalil? E diante de tudo isso, que a gente já vem dessas mudanças, né, que nós vemos passando na moda como um todo, Kalil, o que é que, como é o teu olhar e a tua percepção em termos das dificuldades que você encontra no dia a dia mesmo, quando você está trabalhando e produzindo essas peças? Quais são as barreiras que você encontra? Eu até comentei que a maior dificuldade para quem trabalha sob medida são as diferenças de corpos. Diferentes mentes também. Uhum. Cada corpo, cada mente é uma identidade diferente. Até rima, né? E aí é onde a gente encontra a maior dificuldade de você entender a psicologia do teu cliente. Mas como o meu aceio já vem de longas datas, Sim. o atendimento ao cliente, eu sempre trabalhei com atendimento ao cliente. Eu tinha um atendimento ao cliente de consulta, de consultoria, entregava um modelo, ali ela levava para a costureira dela. Começou fazia, assim, né, Kalil? Comecei Sua assim. carreira começou E assim. ali eu não fazia a menor noção se a roupa ia dar certo, se ia estar com a proporção correta do que eu imaginei dentro da minha criação. Foi quando surgiu a necessidade de dizer, não, eu quero criar, eu quero produzir, eu quero fazer a entrega. Porque aí vai ser exatamente como eu construí na minha mente. E foi que eu o criador e criatura, né, Kalil? comecei a tentar sobreviver de moda, que é difícil no Brasil. Difícil. Mas eu estou conseguindo. Estou chegando lá. Né? A entrega ela promove a confiabilidade. Sim. Então eu já tenho 15 anos de ateliê, teve todos os atropelos iniciais, a falta de experiência, passei muitos perrengue chique, que a gente chama, mas hoje eu tenho muita maestria com o que eu construo e com o que eu entrego, sabe? Sim. Eu tenho uma equipe que é o mais difícil também, uma das 4 dificuldades que eu costumo dizer de você ter um ateliê de criação é você ter a equipe certa, você ter o modelista perfeito, você ter a costureira que entenda a tua linguagem, que fale a mesma língua, que não vai concorrer com a tua ideia. Sim, em larga escala, isso já está difícil, Kalil. Quem dirá, imagino para um sob medida, uma peça minuciosamente pensada. Muito direcionada. Total, é muito complicado. Então, assim, das maiores dificuldades para mim hoje é você ter uma equipe que fale a mesma linguagem, que caminhe junto com as mesmas ideias. Uhum. E a história que eu te falei de cada mente, cada corpo, uma identidade. Sim. Mas quando você consegue essa conexão, aí tá tudo certo. Eu lembro, Kalil, na primeira vez que que eu lhe entrevistei como Cindy Roupas, né? E inclusive foi a primeira vez como um todo, né? Que eu tive o prazer de lhe entrevistar. No backstage do Reciprocidade. Foi verdade, exatamente. É legal, que lindo. E aí eu lembro que quando nós postamos a sua entrevista, muita gente comentou, muita gente curtiu, muita gente encaminhou. E aí foi quando eu realmente percebi na prática o tanto de fãs que você tem, né? Você tem um fã-clube. Um fã-clube que você tem. E eu queria saber, assim, dito isto, o que você acha que foi primordial para no decorrer desses 15 anos de carreira, que também veio antes, né, Kalil? Porque já começou antes. Eu tenho 35 anos de carreira. São 35 anos de carreira mesmo, de ateliê. E todo o processo de ser figurinista de loja, depois empresário, dono de loja de tecido. Depois larguei tudo, iniciei do zero um ateliê de criação. Aí isso já são 35 anos de carreira. Uhum. Eu tenho 15 de ateliê. É muito entendeu? Bem. E Kalil, conta pra gente, assim, que o meu primeiro emprego foi em confecção. Eu lembro que eu olhei e disse, não quero essa loucura, eu amo ateliê, e fui para o ateliê, e foi a partir daí que eu comecei a customizar vestidos, fiz vestidos de noiva, tive o meu ateliê também. E é uma área que eu sou muito apaixonada, a questão da customização e tal, mas as pessoas de casa, muitas não sabem como é o processo de uma modelagem, não sabem como é um processo para chegar a uma peça sob medida. No entanto, que tem muitas clientes, não sei se você depara ainda com algumas clientes assim, que
você vê a primeira prova do sob medida e vê só o escopo da roupa e diz, ai, não é assim que eu idealizei, calma, tem muita coisa ainda para acontecer. Eu trabalho muito com adolescente, eu faço muito debutante. Sim, sim. Então eu pego meninas totalmente inexperientes no mercado em si. No mercado de moda, do sob medida, do processo em si. E às vezes elas têm um choque de desespero, porque ela pega o escopo de uma peça e diz, meu Deus, meu vestido não vai ficar bonito. E principalmente nesse momento que a gente vive, da velocidade das coisas, tudo pronto. Da tudo prontidão, né? E aí quando elas pegam aí sempre, eu sei lidar muito bem com o cliente, digo, olha, hoje a prova é sem emoção, a segunda prova tem um pouco de emoção e a terceira tem choro de felicidade, tem brilho no olhar. Então eu já preparo o meu cliente, essa cliente nova sem experiência, do que é, para que não entende o processo, aí eu já tenho toda uma preparação antes para não ter esse choque. Você quebra de expectativas, né? Então ela já sabe que vai provar sem expectativa nenhuma, vai provar só a prova de silhueta, que eu chamo, que é a primeira prova, para tirar os defeitos da modelagem. É a principal, né? Que é a principal. Onde define todo o caimento do E às vezes eu comparo a moda como a arquitetura, como construir uma casa. Primeiro o alicerce, depois a parede sem reboco, nada aí é bonito. Aí quando você começa a rebocar, pintar, decorar, do mesmo processo é um vestido. Eu sempre explico para as meninas que não tem... É bem lúdico para que elas aí no final a construção da roupa dá toda certo. Eu já tenho um acervo, eu tenho um acervo de criatividade de longos anos, porque eu mergulho na moda todos os dias. Toda hora eu vou dormir, eu estou pesquisando moda, eu acordo, eu estou olhando sites de moda, eu estou entrando no Instagram de grandes criadores do mundo. Então eu vejo as revistas de grandes estilistas que eu coleciono, os livros, né? Então é um estudo, um estudo e uma pesquisa contínua. Eu não paro, é que nem um bom médico. O médico que não para de estudar, ele vai a partir desse princípio. Então, às vezes eu crio coisas que eu até mesmo me surpreendo, mas aí eu penso, de onde veio isso? Aí vem a velha história, é o acervo que eu tenho de pesquisa, de criação, e as coisas começam a fluir quando naturalmente. Chega, né, naturalmente. Flui naturalmente pela própria bagagem, porque a moda, ela é cíclica, ela vai e volta com releitura, e não tem mais o que criar em cima do corpo humano. Sim, exato. Né? É recriar, sempre com uma nova linguagem, com a tecnologia do que está se fazendo em relação a tecido, a pigmento, a tudo. Perfeito. E aí, o meu processo criativo parte disso. Primeiro, criação, croquis. Aí eu mostro, eu tenho um croquis bem legal, modesta parte, então a cliente já consegue, se ela tem o poder de imaginar pronto, ela já consegue extrair visualizar, vai ficar lindo, eu me apaixonei. E aí eu tento retratar exatamente isso que eu criei para não decepcionar meu cliente. Aí vai para modelagem. Modelagem, aí vem as explicações. Modelagem também é aqui no ateliê. A modelagem é aqui no ateliê. E a modelagem, depois da criação, é a arma principal. É o bom corte. Isso eu tenho, graças a Deus. E depois a costura, acabamento, bordado e a finalização da peça. São média quantas provas, Calil? No máximo 3. 3 provas. 3 provas. Às vezes tem cliente, dependendo do tipo, perfil de corpo. Mulheres curvas dá mais trabalho, porque tem busto, tem cintura fina, tem muito quadril. Então, esse processo, para você fazer uma modelagem tridimensional, você entende que você é da moda. Para você conseguir uma modelagem perfeita, dá muito mais trabalho. Sim. Mas se a mulher é padrão, às vezes só dá uma prova. Padrão 38, um modelão, assim que nem você. Uma prova, no máximo 2, tirou um defeitinho, uma coisa na modelagem. São pouquíssimas provas, Calil, tendo em vista a quantidade, né, nos ateliês e tal, que às vezes são 5 provas ou mais, né? Agora, 6 eu digo provas. Assim, quando você descobre a modelagem perfeita, a modelagem perfeita desse vestido sereia é essa. Aí você só começa a trabalhar a grade. Amplia, diminui. Então, esse processo se torna mais fácil, mais viável. E a gente começa a não ter tantas provas. E para isso requer tempo, né, Calil? Que é algo que você já vem, né, mas com tem o tempo. aquela cliente que é chata de natureza. Sim, entendo. Que ela dá trabalho e a gente termina tendo que dar mais que 3 provas. Mas isso acontece muito raramente. Legal. São
personalidades. É porque eu acho que diferentes. você cativa também muito, né, Calil? As pessoas acham que se Eu acho dão que muito bem com eu você. passo muita segurança. Sim, E aí quando você passa essa segurança, o cliente confia. ajuda Tanto que a que vem uma vez, duas, três, que já é veterana, como diz os mais antigos, e eles dizem assim, eu confio totalmente em você. Então isso para mim é ótimo. A gente trabalha com mais fluidez. Uhum. Fica com a cabeça mais leve, Mais né? leve. Assim. Calil, e para finalizar, né, esse bate-papo delicioso de fim de tarde, queria saber, assim, quais são, né, os passos agora você com a sustentabilidade, né? Mergulhei na sustentabilidade. Mergulhou totalmente, né? Não quero mais parar. Não, tenho certeza disso. Acredito muito que, assim, queria até lhe perguntar se você tem interesse também e além da sustentabilidade, também levar a sua alta costura para o mundo afora, para conhecerem. Quais são os sonhos? Eu acho que planos? a sustentabilidade me despertou essa coisa de continuar com a moda e levar a minha moda para o mundo, para fora. Sim. Porque eu já estava meio que querendo pendurar a chuteira, cansado. Não pode. Aí eu falei assim, não, gente, a sustentabilidade, eu vislumbrei a sustentabilidade como assim, é ela que vai me levar para o mundo. Resgatou, né? Me trouxe de volta o sonhar, que eu não tinha mais. E eu preciso levar esse trabalho da sustentabilidade para o mundo ver, gente. E lá fora, a gente tem um reconhecimento muito maior, porque as pessoas estão muito mais ligadas e têm muito mais responsabilidade sobre o que jogam, sobre os descartes, do que no Brasil. Mesmo. Então o Brasil tem que ter essa consciência. Então eu preciso ir lá fora para poder voltar com mais respaldo e mais respeito. Para as pessoas entenderem. Ainda que a gente tem muito isso, né? Respeita mais de fora, ou você pessoas que já têm mais vivência lá fora para ter respeitado aqui. É isso mesmo. Então, a minha meta 2026 e 2027 é buscar isso. É levar esse meu trabalho de sustentabilidade para o mundo ver e depois voltar com uma força que nem um tsunami, para mostrar para as pessoas que isso é válido e que a gente tem que ter essa responsabilidade com as condições climáticas do futuro do nosso planeta. Essa responsabilidade, ela tem que ser pequenininha em cada um de nós, em você, em mim. O que a gente fizer pelo planeta é válido para as futuras gerações. Eu fico muito feliz porque essa pauta de sustentabilidade, ela esse ano principalmente, no final do meio do ano passado, né, 2024, 2025, a gente começou a ver uma certa mudança em termos da palavrear sustentabilidade ser só por, né, todo mundo é sustentável, sei lá, economiza 1 centímetro, 2, sei lá, é sustentável, para algo realmente, uma moda circular, um fazer acontecer, um ver um resultado, né? Até a Socorro Silveira, que é uma artista plástica incrível, né? Ela fala, Thaís, eu tô tirando do lixo. Eu tenho que desestruturar aquilo e tornar algo que faça parte ou de uma decoração, ou de um acervo pessoal, algo que enriqueça o lar, a casa, porque ela trabalha muito com os móveis, coisa, né? Eu acho que fomenta a economia circular, né? Quanta gente humilde, pobre, que não tem uma fonte de renda, se sustenta do descarte. É isso. Antigamente dizia assim, o rico suja e o pobre limpa. Hoje em dia eu não faço mais isso, porque é muito polêmico esse tema. Até porque sustentabilidade é uma questão muito política também, muito forte nesse aspecto. Mas, quando não se tem responsabilidade com o que você descarta, é o pobre catador de descartável que está ali. O pet que você descarta na rua, que joga na porta do carro, ele está tirando o sustento dele, gerando a economia circular e fazendo o mundo crescer com isso. É isso mesmo. Entendeu? Então eu acho assim, eu tenho que estudar muito, porque é muita coisa ainda para aprender, porque sustentabilidade é fantástico. Né, Calil? Tem muito que aprender ainda. Então, Nós o mínimo temos que eu aprender. mostrar através da moda, porque a gente mostra pelo lado lúdico, pelo lado do belo,
Mas ali, essa imagem que eu estou mostrando de moda, da beleza, do que se pode construir com uma coisa que ia ser descartada, ela vai gerar nas pessoas uma consciência. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. E aí, é esse o meu trabalho, é essa a minha responsabilidade. É despertar nas pessoas, de modo geral, do simples, do empresário, do industrial. Cara, eu descarto isso tudo, faço um montão de lixo pro planeta e o cara tá simplesmente com o descarte fazendo coisas brilhantes acontecerem. Que ele pode gerar uma economia circular, ele pode gerar dentro da indústria dele coisas absurdas com que ele descartaria. Pode gerar uma fonte de renda. É muito essa visão e eu fico muito feliz porque assim, o seu cartão de visita está sendo muito isso, né, Kalil? A sustentabilidade, ela abriu muitas portas, como você mesmo havia falado. Eu hoje estou estudando sobre economia circular, sobre sustentabilidade, comprando livros, porque eu quero ser o cara da sustentabilidade na moda e que vai dar palestra para a gente grande ouvir. Legal. É isso. Esse meu maravilha, maravilha. Kalil, além de que eu não vou abandonar isso aqui. Não, isso aqui eu acho que é a essência, né? Eu digo assim, esse aqui é a minha essência e a sustentabilidade é a minha cachaça. Adoro. Bem cearense. É bem cearense, na linguagem mais simples. Então, eu amo fazer desfile. E através dos meus desfiles sustentáveis que eu vou despertar grandes coisas no ser humano em relação à responsabilidade sobre as condições climáticas do nosso planeta. Maravilha. Kalil, muito obrigada por abrir as portas aqui para tirar um pouco da dúvida, né, da curiosidade do que como é. Você é sempre bem-vindo. Como é feito um sob medida, né? E não é qualquer sob medida, né? E também um pouquinho da sustentabilidade, dessa nova pauta que você está entrando com maestria, né? Já entrou com maestria e com certeza vai ganhar o mundo afora. Como bom cearense que sou, eu dou meus pulinhos. Dá mesmo. E você, gostou dessa visita? Conta aqui nos comentários qual é o próximo convidado que você quer ver aqui na telinha com a gente. Espero que você tenha gostado desse fim de tarde tanto quanto a gente. Um cheiro e até a próxima!